Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Physiclass. Quem fala com vocês é o professor Tibério, dando continuidade aqui ao nosso curso de eletromagnetismo clássico, abordando aqui de início a eletrostática no vácuo. Nesta videoaula nós vamos estudar o rotacional do campo eletrostático e o potencial elétrico. Os objetivos dessa nossa primeira videoaula aqui sobre potencial elétrico, dando continuidade a um curso que com essa videoaula já são 3 videoaulas, e a intenção é que montemos aqui um curso completo de eletromagnetismo, inicialmente no regime estático, tanto para campos no vácuo ou na matéria. Então o objetivo dessa nossa videoaula de hoje é calcular o rotacional do campo elétrico, no regime eletrostático, e discutir a implicação do resultado, o que é que significa esse cálculo do campo elétrico, do rotacional do campo elétrico, compreender a definição do potencial elétrico e aprender a calcular esse potencial para distribuições discretas e contínuas de carga. Tá? Então vamos começar aqui apresentando o rotacional, o cálculo do rotacional do campo elétrico. Tá? Lembrando, vocês provavelmente devem ter cursado nas cadeiras, aí, nas disciplinas do curso de graduação de vocês. Vocês devem ter cursado cálculo vetorial, devem ter visto que o rotacional é uma operação feita através de um operador nabla que calcula a circulação por unidade de área de uma função vetorial. Tá? Esse rotacional ele vai trazer para a gente algumas informações a respeito do comportamento tanto geométrico do campo elétrico, como também em termos de aspectos conservativos, se ele é um campo conservativo ou não. Tá? Para calcular o rotacional do campo elétrico, eu vou assumir que esse campo elétrico pode ser escrito através do que nós já apresentamos nas aulas passadas, partindo da lei de Coulomb, para definição do campo elétrico, de uma distribuição contínua de cargas. Nesse caso aqui eu estou assumindo uma distribuição volumétrica de cargas elétricas, tá? Definida por uma densidade volumétrica ρ. Essa integração, como nós já fomos apresentados a notação do curso, ela é feita nas variáveis com linha, ou seja, nós calculamos a integração sobre os elementos de volume do objeto, se for integral de superfície, os elementos de superfície, de área, se for o integral de linha, é um elemento de comprimento. Tá? Então ela é uma integração feita sobre a variável com linha, o R', que irá somar as contribuições para o campo elétrico de todos os elementos de carga da nossa distribuição compreendida no volume V. Tá? Já a operação do rotacional é uma operação que vai atuar sobre os pontos arbitrários do espaço em que eu quero calcular esse campo elétrico. Tá? Então, são operações feitas em variáveis diferentes. Então, elas comutam, de tal maneira que eu posso atuar o operador nabla aqui com o rotacional somente naquilo que vai realmente depender das posições R, e não de R'. Então, aqui eu tenho que a integral ela comuta com a operação do rotacional. A única coisa que vai atuar aqui realmente no integrando é essa função aqui vetorial, que é o nosso R' chapéu dividido por R2. Tá? Então vamos calcular aqui explicitamente o que é que significa essa conta aqui, que é o rotacional de R' chapéu dividido por R2. Para fazer isso eu vou chamar aqui essa função vetorial f, exatamente disso, de R' chapéu sobre R2, que é a mesma coisa que R' vetor dividido por R3. Tá? Lembrando que o campo elétrico vai ser calculado numa posição arbitrária no espaço, aqui eu estou escrevendo ele em coordenadas cartesianas. Tá? Então R vai ser x na direção x, mais y na direção y, mais z na direção z. A posição do elemento de volume, como nós já definimos em notação, leva a linha. Então aqui eu tenho o vetor R' que posiciona o elemento de carga. Vai ser x' na direção x, mais y' na direção y, mais z' na direção z. O vetor separação, que é o vetor que liga a fonte,
que é o elemento de carga, até a posição onde será calculado o campo, é simplesmente a diferença, né, entre os vetores R e R'. Portanto, é só tomar as diferenças entre as coordenadas, né, x menos x', y menos y', z menos z'. O teorema de Pitágoras garante que o módulo quadrado desse vetor é a soma do quadrado das componentes. Tá? Então, usando toda essa álgebra vetorial aqui apresentada, vamos calcular inicialmente quanto é que vale a componente x do rotacional lá da função f que a gente quer calcular, né? O rotacional. Então, a componente x em coordenadas cartesianas para o rotacional desse vetor f, né, vai ser a derivada de fz em relação a y menos a derivada de fy em relação a z. Fz e fy são, respectivamente, as componentes z e y do nosso vetor f. E aqui eu apresento essas componentes. Tá? Basta você ver que f é o vetor r dividido por r3, né? R' dividido por r3. Então eu vou ter aqui, por exemplo, a componente z vai ser z menos z', que é o vetor r, a componente z do vetor r, dividido pelo módulo ao cubo, né? do vetor separação, né? Do r'. Então aqui eu tenho o módulo ao cubo, né? O módulo vai ser o r', vai ser isso aqui elevado a meio, quando eu elevo ao cubo vai ficar elevado a 3 meios. Tá? Então essas são as componentes que eu preciso calcular para calcular a derivada e, consequentemente, calcular a componente x do rotacional de f. Calculando as derivadas, a gente chega no resultado interessante. Olha, a derivada de fz em relação a y, é só aplicar a regra da cadeia, né? A derivada de fz em relação a y, basta você derivar, né, esse parênteses aqui, desculpe, né, esse colchete elevado a menos 3 meios. Seu resultado vai ficar menos 3 meios, que multiplica a derivada do de dentro aqui, né, do argumento aqui de dentro, que vai ficar 2 vezes y menos y', o menos 3 meios com o 2 aqui, vezes y menos y' simplifica, né? Você vai ter 2 dividido por 2 e a derivada resultado vai dar isso aqui, tá? Quando você for calcular a derivada da componente y em relação a z, você percebe que o resultado é idêntico. E se o resultado é idêntico, quer dizer que quando você subtrair uma derivada da outra, a componente x do rotacional para esse campo vai ser zero. Se você fizer o mesmo processo para as componentes y e z do rotacional, a resposta que você vai encontrar para as componentes também são nulas. Tá? Então a gente chega à conclusão de que, independentemente da sua distribuição estática de cargas, mesmo você tendo uma distribuição qualquer, seja volumétrica, superficial, linear, independentemente do campo que vai ser gerado por essa distribuição, o rotacional desse campo vai ser nulo. Isso inicialmente tem uma implicação geométrica importante para o comportamento de campos elétricos. Isso quer dizer que eles não vão realizar circulações por unidade de área. Tá? Então você nunca vai conseguir realizar uma circulação, lembrando, circulação é uma operação do cálculo, né? O integral de linha num caminho fechado. Quando você reduz a área dessa integração no limite dela tendendo a zero, você calcula a circulação por unidade de área. Né? Então, o campo eletrostático ele não vai apresentar circulações. Então, você não vai ver em nenhuma configuração de carga, você vai conseguir fechar um caminho e calcular a circulação e dar zero. Tá? Muito bem, então, dizemos então que o campo eletrostático é um campo irrotacional. O fato dele ser um campo irrotacional permite a definição de um campo escalar associado a esse campo elétrico, que é um campo vetorial. Né? Esse campo escalar ele ajuda na descrição tanto física, né, tanto no sentido matemático de modelagem dos problemas de física, como também do ponto de vista prático. Né? É mais fácil você medir uma quantidade que é escalar do que uma quantidade que é vetorial, eminentemente vetorial. Então, o fato do campo elétrico ser um campo irrotacional
permite que a gente defina um potencial elétrico, né, ou potencial eletrostático. O fato é que, se você tiver, por exemplo, em coordenadas cartesianas, se você olhar aqui para o rotacional de E explicitamente escrito nas suas componentes, né, e nós já sabemos que ele vai dar zero, independentemente da distribuição de carga que você tiver, porque o rotacional de R vetor dividido por R3 script, né, R script vetor dividido por R script ao cubo, vai dar zero. Isso implica dizer que todas as componentes desse rotacional também vão dar zero. Se isso vai ser aplicado a todos os pontos do espaço, para todas as distribuições de carga que você tiver, então isso é um resultado geral. Isso só vai ser geral se você tiver associado a esse campo elétrico uma função escalar de tal forma que ela possa ser escrita, né, essa função vetorial E, possa ser escrita como menos o gradiente de uma outra função, que é uma função escalar V. E essa é a conexão entre campo elétrico e potencial. O rotacional do campo elétrico C0 permite você definir o campo elétrico a partir do gradiente de outra função, que é uma função escalar. Tá? Nesse caso aqui, o campo elétrico, né, é um campo conservativo. O fato dele ser irrotacional, ele sendo irrotacional, ele já obedece a uma das requisições para ele ser conservativo. Nós vamos falar um pouco mais de conservação quando a gente falar mais sobre energia potencial eletrostática. A gente volta a trabalhar com esse conceito de conservação. No momento aqui a gente vai trabalhar só como potencial elétrico, como sendo uma função escalar, que se conecta com o campo elétrico através de um gradiente, porque o rotacional do campo elétrico sempre vai ser zero. E o rotacional de qualquer gradiente sempre vai ser zero. Veja aqui que isso é verdade, que se você pensar aqui no campo elétrico como sendo menos o gradiente do potencial, e aí vale aqui um parênteses, esse sinal de menos também nós vamos abordar quando estudarmos energia potencial eletrostática. Aí nós vamos ver por que a gente tem que colocar esse sinal de menos. Tá? Antecipando um pouco aqui o que a gente vai estudar, esse sinal de menos tem que estar aqui, porque quando a gente for definir energia potencial, a energia mecânica associada ao sistema elétrico, ela tem que ser energia cinética mais a potencial. Se eu não colocar esse sinal de menos, o que a gente vai encontrar é que a energia mecânica seria cinética menos a potencial. Então a gente coloca esse sinal de menos aqui para compensar isso. Tá? Então, por exemplo, se você escrever que o campo elétrico é menos o gradiente de uma função escalar aqui, que a gente está definindo ela de potencial elétrico, o campo elétrico em coordenadas cartesianas vai ser escrito por isso aqui. Se você olhar só para a componente x do rotacional do campo elétrico, que é simplesmente a derivada de EZ em relação a y menos a derivada de AY em relação a z, você nota aqui que escrever o campo elétrico dessa forma obedece ao fato do rotacional C0, do campo elétrico C0. Veja que se você derivar a componente z do campo elétrico, que é menos dV dz, e derivar a componente y do campo elétrico em relação a z, que é menos dV dy, as derivadas elas comutam, já que derivadas parciais apresentam essa propriedade da comutação. Né? Então, escrever o campo elétrico como menos o gradiente de uma função escalar, que a gente está chamando essa função escalar aqui de potencial elétrico, ela obedece diretamente ao fato do rotacional do campo elétrico ser sempre nulo. Ou seja, se ele é um campo irrotacional para todos os pontos do espaço e para qualquer distribuição, existe uma função escalar associada ao campo elétrico dessa forma, em que o campo elétrico é menos o gradiente dessa função escalar. Qual é a utilidade disso? Por que a gente define uma nova quantidade? Porque é mais fácil trabalhar com a função escalar do que somente com a função vetorial, que é o campo elétrico. Em muitos problemas, você não tem todas as informações possíveis no seu problema e é mais fácil você trabalhar com a quantidade escalar. Então, o potencial elétrico vem para ajudar no nosso repertório aqui
de resolução de problemas, né, de interesse da física. Tá? Pronto, vamos agora, se você não ficou tão convencido com a demonstração que eu fiz antes, vamos mostrar diretamente agora na expressão do campo elétrico para distribuições contínuas de carga. Vamos mostrar que o potencial elétrico vem justamente do gradiente de uma função escalar, né? O campo elétrico vem de um gradiente de uma função escalar, né? Então, antes de calcular o potencial elétrico de distribuições contínuas de carga, considere aqui o cálculo do gradiente de 1 sobre R script. Então, isso aqui servirá para a gente demonstrar o que eu vou apresentar a seguir, tá? no slide posterior. Vamos começar aqui pela componente x desse gradiente, ou seja, eu preciso derivar em relação a x o 1 dividido pelo módulo do vetor separação, que você já sabe que é a raiz quadrada de x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais e menos e' ao quadrado. Lembre-se lá da descrição vetorial que nós fizemos para R, R' e R script. Tá? Isso é a mesma coisa que o termo que está aqui entre colchetes elevado a menos 1. Calculando a derivada em relação a x, você vai ter menos meio, você vai ter a derivada polinomial, né? Você vai ter menos meio aqui, desce como fator, né? E aí você vai ter menos meio menos 1, ou seja, menos 3 meios. Então você vai ter aqui embaixo o módulo do vetor R script, né, que é o R script elevado ao cubo, né? Já que o módulo é elevado a meio, como eu tenho 3 aqui, ele está elevado ao cubo. Derivando aqui agora dentro, né, pela regra da cadeia, você vai ter aqui 2 vezes x menos x', que foi o que eu coloquei aqui no numerador. Tá? O 2 simplifica com o 2 e você chega à conclusão que a derivada em relação a x da função 1 sobre R script é x menos x' dividido pelo R script ao cubo. Tá? Se você fizer esse cálculo para as componentes y e z do gradiente de 1 sobre R, você vai encontrar exatamente a mesma resposta, exceto pelo numerador, que para y vai ser y menos y' e para z vai ser z menos e'. Tá? De tal maneira que o seu gradiente de 1 sobre R script vai ser menos x menos x' na direção x dividido por R script ao cubo e, consequentemente, para as demais coordenadas também. Tá? Os demais componentes aqui, y e z, do nosso gradiente. Ora, mas x menos x' na direção x e y menos y' na direção y e z menos z' na direção z é exatamente o vetor separação. Então, o gradiente de 1 sobre R script é a mesma coisa que menos o vetor R script dividido por R ao cubo, que é a mesma coisa que menos R chapéu, né? R script, chapéu dividido por R2. Né? Então aqui a gente chega à conclusão, olha, que aquele termo que aparece na integração, né, de uma distribuição, por exemplo, volumétrica de carga, o R chapéu sobre R2, ele é igual a menos o gradiente de 1 sobre R script. Então a gente consegue escrever a parte, né, R chapéu sobre R2 em termos de um gradiente de 1 sobre R script. É isso que nós vamos usar agora para chegar a uma expressão para o potencial de distribuições contínuas de carga. E aí vai ficar mais claro, do ponto de vista matemático, o que nós acabamos de demonstrar no slide anterior, que o campo elétrico pode ser escrito como menos o gradiente de uma outra função, que essa função escalar é chamada de potencial elétrico. Tá? Muito bem, então usando o fato que R script chapéu dividido por R2 é menos o gradiente de 1 sobre R script, eu vou diretamente na expressão para o cálculo do campo elétrico de uma distribuição volumétrica de cargas, eu vou substituir o que eu acabei de calcular. Então, vou substituir R chapéu sobre R2 por menos o gradiente de 1 sobre R script. De novo, como a integração é feita nas variáveis com linha e o nosso gradiente só atua nas variáveis sem linha, eu tenho uma comutação e aí eu posso
tirar da integração esse operador nabla. Quando eu tiro da integração esse operador nabla e deixo toda a outra expressão dentro do colchete que será derivado, né, pelo operador, você aqui percebe já claramente que o que está dentro de colchete pode ser definido como uma outra função, uma função agora escalar, porque eu tenho uma integral, né, feita sobre a densidade volumétrica de carga dividido por uma distância, que é o módulo do vetor separação. Então, essa integral agora aqui ela vai ser escalar, né? O resultado vai ser um escalar. E aqui a gente chega à conclusão de que o campo elétrico, partindo da lei de Coulomb, né? da lei de Coulomb, definindo o campo elétrico para uma distribuição contínua de carga volumétrica, você chega à conclusão que o campo elétrico é menos o gradiente de um potencial escalar V, né? O nosso potencial elétrico. Então a gente define essa expressão 1 sobre 4πε0, integral volumétrica de ρ de tal linha, sobre R script, como sendo o potencial elétrico de uma distribuição de carga. Então, se você quiser calcular o potencial elétrico numa posição arbitrária R no espaço, você posiciona um elemento de carga em R', calcula quem é a separação, o módulo dela, e depois faz a integração. Tá? Para distribuições superficiais e lineares, você tem as seguintes versões aí das integrações: o integral de superfície e o integral de linha. Tá? Muito bem, como é que fica para uma carga pontual, por exemplo, esse potencial elétrico? Nós já sabemos que é menos o gradiente de V. Tá? Então, eu vou fazer aqui um integral entre dois pontos. Um ponto R aqui, que servirá como referência. Então, eu vou integrar o campo elétrico, né, de uma posição de referência até uma posição onde eu quero saber o potencial elétrico. Então, eu vou calcular o potencial numa posição R, tendo essa outra aqui como referência. Tá? Então, vamos integrar aqui essa expressão E igual a menos o gradiente de V, ambos os lados, tá? É isso que eu estou fazendo aqui. A integral do lado esquerdo, tá? Que eu multipliquei por menos 1, então eu vou ter um menos aqui no lado direito. Essa integral é integral de um gradiente, portanto eu posso usar o teorema fundamental para gradientes. E a integral do gradiente é a própria função, no caso aqui a função v calculada no limite superior, menos a função v calculada no limite inferior. Agora, a gente toma como referência, nos casos em que as distribuições de cargas são finitas, né? Você pode tomar como referência, e geralmente é o comum que é feito, de que quando você está muito distante da distribuição de carga finita, o efeito dela tenda a zero. Então você define o infinito como referência. Então a gente vai aqui definir como o R sendo a posição muito longe da sua distribuição localizada de carga, esse potencial vai para zero. Então, definindo como referência o infinito, então isso aqui vai para zero, o potencial numa posição R arbitrária do espaço, quando você sabe o campo elétrico, pode ser obtido fazendo a integração de linha. Você integra desde o infinito até a posição onde você quer calcular o potencial, o campo elétrico já conhecido, né, na sua situação lá física da eletrostática. Tá? Por exemplo, para uma carga pontual na origem, como é que a gente faz? Vamos integrar o campo elétrico de uma carga pontual. Aqui eu estou usando o sistema internacional, então é 1 sobre 4πε0 Q sobre a distância ao quadrado, na direção R. Né? Aqui eu estou escrevendo o elemento de comprimento em coordenadas esféricas, fazendo aí o produto escalar desse R chapéu com todos os termos aqui, a integração vai ficar somente na variável R. A integração aqui eu vou fazer desde o infinito até a posição R, que é onde eu quero calcular o potencial. Essa integral aqui de 1 sobre R2 dá simplesmente menos 1 sobre R, então eu vou ter menos com menos aqui mais. E 1 sobre R de infinito até R dá simplesmente 1 sobre R. Tá? Eu estou usando aqui a barra, já que o limite eu já coloquei R, então é só para diferenciar a variável de integração do seu limite, tá? Para que seja matematicamente coerente. Muito bem, então esse é o potencial elétrico para uma carga pontual, 1 sobre 4πε0Q sobre R. E no sistema internacional, tá? Já que eu usei o campo elétrico para uma carga pontual no sistema internacional.
Se você tiver um conjunto de n cargas pontuais, vale aqui o princípio da superposição, em que você vai ter múltiplas separações, né, que ligam as cargas, né, do seu conjunto de cargas até a posição R, cada uma com o vetor separação R-script. De forma genérica, você vai ter um R-script I, que vai ser a diferença do vetor posição, onde você quer saber o potencial resultante, menos a posição de cada uma das cargas. Tá? Então, pelo princípio da superposição, o seu potencial vai ser a soma de todos os potenciais devido às cargas pontuais. Tá? Muito bem, agora vamos falar um pouco da geometria, não é? De como você descreve geometricamente no espaço o campo elétrico e o potencial elétrico. Tá? Primeiro falando sobre as superfícies equipotenciais. Superfícies equipotenciais são superfícies que você encontra escrevendo a expressão do potencial elétrico como função da posição igual a uma constante. Quando você faz isso, você encontra uma equação que parametriza uma superfície no espaço. E aí essas superfícies podem ter associado a elas diferentes constantes, né? Por exemplo, se você tem uma carga pontual, que tem o potencial 1 sobre 4πε0Q sobre R, se você mantém o potencial constante, é porque você está a uma distância, você está à mesma distância da esfera. Essa equação é a equação de uma superfície esférica, né, no espaço, com centro na carga. Você pode ter múltiplas superfícies, cada uma associada a um valor de potencial. Tá? Então, por exemplo, para a carga pontual positiva, aqui, você vai ter os potenciais cada vez mais diminuindo desde as esferas, né, das equipotenciais esféricas de raios menor para raios maiores. Então, saindo de raios menores para raios maiores, você vai ter o potencial diminuindo, já que a carga é positiva e o potencial diminui com 1 sobre R. Tá? E as equipotenciais vão ser exatamente essas superfícies esféricas, concêntricas, com centro na posição da carga pontual. Tá? Então, de forma resumida, equipotenciais são as superfícies que você obtém quando você faz a posição, o potencial em função da posição igual a uma constante. Então, aí você parametriza uma equação de uma superfície no espaço. Nesse caso aqui, coordenadas esféricas é simplesmente R igual a uma constante. Tá? R igual a uma constante. Né? Olhando aqui para a expressão, quando você faz, por exemplo, aqui, ó, se você disser aqui que V é uma constante, por exemplo, antecipando um pouco que eu vou falar sobre as unidades, né, 10 volts, você tem um raio apenas que vai descrever esse V igual a 10 volts. Portanto, você define uma superfície no espaço que é parametrizada quando você faz essa função V de R aqui igual a uma constante. Tá? Nesse caso aqui é simples de ver porque você tem uma carga pontual apenas. Muito bem. As linhas de campo são definidas como um conjunto de retas, certo? Que representam as trajetórias ortogonais a essas superfícies equipotenciais. Então, por exemplo, aqui as linhas de campo elétrico para a carga pontual aqui isolada mais Q são semirretas que partem da origem e são sempre trajetórias ortogonais às superfícies esféricas, que são as equipotenciais. Tá? Então, dando uma definição direta, as linhas de campo elétrico são curvas, um conjunto de curvas que representam as trajetórias ortogonais para as superfícies equipotenciais. Tá? Essas linhas representam o vetor campo elétrico no espaço. Tá? Então, quando você tiver uma linha de campo, em um certo ponto, o campo elétrico ali vai ser tangente a essa linha de campo. Nesse caso aqui, como são as linhas de campo são retas, né? O vetor campo elétrico ele aponta exatamente na direção representada pela reta. Tá? Mas de forma geral ele vai ser tangente, né? Ponto a ponto, às linhas de campo. Tá?
Perceba também que essas linhas de campo são sempre perpendiculares, né, às superfícies equipotenciais. E elas apontam, pelo fato do campo elétrico ser menos o gradiente do potencial, elas sempre vão apontar na direção em que o potencial varia em sua maior intensidade. Então, como eu tenho aqui o potencial variando radialmente, o campo elétrico vai apontar na direção radial, né? Lembre-se que o gradiente de uma função escalar mede a variação espacial, né, a variação por unidade de comprimento dessa função escalar. Então, o campo elétrico ele aponta na direção em que o potencial apresenta a maior variação. Nesse caso aqui é a direção radial. E então você vai ter que as linhas de campo são sempre perpendiculares a essas superfícies equipotenciais. E como tem um sinal de menos na expressão, de E menos o gradiente de V, o campo elétrico vai apontar sempre do potencial maior para o potencial menor. Tanto é que o contrário de tudo acontece aqui quando você tem uma carga negativa. As equipotenciais têm valores que vão diminuindo de raios maiores para menores e o campo elétrico aponta no sentido contrário. Ele sempre vai apontar no sentido em que o potencial é maior para o menor. A intensidade do campo elétrico é justamente a variação do potencial por comprimento e o sentido e direção é justamente o sentido e direção em que ocorre essa maior variação, né? Nós podemos dizer que o campo elétrico é o que a gente chama de o campeão, entre aspas, das derivadas direcionais, né? Ele dá a direção em que ocorre a maior variação da função escalar, aqui no caso o potencial. Tá? Dando mais alguns exemplos aqui, ó, do lado esquerdo, eu tenho a configuração de equipotenciais e linhas de campo para um dipolo elétrico. Aqui você tem uma carga positiva, aqui uma carga negativa. Tá? Aqui está apresentado um plano na secção tridimensional, um plano que contém as duas cargas. Tá? Então, essas linhas tracejadas representam as projeções nesse plano de superfícies tridimensionais. Tá? Então, note aqui que, no caso, quando você vai se aproximando das cargas, as superfícies equipotenciais se aproximam de superfícies esféricas, né? Ainda que um pouco achatadas, né? Devido à interação entre as cargas. E ao passo que você vai se afastando, né, da carga, essa superfície esférica vai ficando cada vez mais achatada. Né? Próximo aqui à superfície, próximo aqui à carga de valor menos Q, você vai ter as equipotenciais de valores menores do que zero, ou seja, negativos. Próximos à carga mais Q, as equipotenciais de valor positivo. E o plano que divide aqui perfeitamente a nossa figura ao meio, ele é um plano que representa um conjunto de pontos que é equidistante às duas cargas. Como elas têm sinais contrários, porém a mesma intensidade, a superposição desses dois potenciais aqui gera um potencial zero. Né? Então a nossa equipotencial aqui, que é o plano, vai ser um potencial zero, já que um ponto aqui nesse plano está na mesma distância às duas cargas, e você vai ter potenciais de sinais contrários. Né? Aqui eu apresento um exemplo que nós vamos ver futuramente, quando estudarmos o método da carga-imagem, e é o que acontece quando você coloca uma carga pontual frente a uma esfera condutora aterrada. Né? Essa é a configuração de linhas de campo elétrico e superfícies equipotenciais. Né? As equipotenciais são as linhas tracejadas e as linhas em preto sólidas são as linhas de campo elétrico. Para uma carga com 10 picocoulombs, um raio de esfera condutora de 2 cm e uma distância entre elas de 6,4 cm. Né? A distância aqui do centro da esfera até a carga pontual. Note que aqui você tem, olha, próximo da esfera da carga pontual, desculpe, você tem aproximadamente equipotencial esférica, né? Porque você está afastado aqui da influência das cargas induzidas aqui na carga, na esfera condutora, ao passo que você vai se afastando, né, dessa carga pontual, você tem uma deformação dessa superfície equipotencial, e aqui você tem os valores aqui, né? Eu achei mais didático aqui apresentar os valores. Por exemplo, para essa equipotencial aqui, que é muito próxima de uma esfera, você tem um valor de 5,31 volts.
para essa aqui mais afastada, 3,15 volts. E o potencial vai diminuindo ao passo que você vai chegando próximo aqui da superfície condutora aterrada, que no caso, como ela está aterrada, ela possui um potencial na superfície igual a 0 volts. Tá? Então é essa a relação entre equipotenciais e linhas de campo elétrico. Equipotenciais são superfícies com potencial constante, que são definidas a partir da expressão do potencial elétrico quando você faz esse potencial igual a constante. Então, quando você faz na equação do potencial constante, você parametriza uma superfície no espaço para esse valor constante. Tá? E aí você pode ter múltiplas, porque na sua distribuição de carga você pode ter várias equipotenciais. As linhas de campo elétrico são representadas pelo conjunto de linhas que são as trajetórias ortogonais às superfícies equipotenciais. Tá? Uma linha de campo elétrico representa um conjunto de pontos em que sempre o campo elétrico vai ser tangente, tá, a essas linhas e perpendicular à superfície equipotencial. Muito bem, vamos falar agora um pouco de unidades, né, no SI e no CGS para o potencial elétrico. No SI, como você tem que o campo elétrico é potencial por comprimento, né, já que você está aplicando uma derivada do potencial em relação à posição, então o campo elétrico é simplesmente potencial por comprimento. Tá? Então, o potencial elétrico pode ser escrito como a unidade do campo vezes o comprimento. Então, se 1 volt, né, você pode definir como sendo 1 newton por coulomb, que seria a unidade para o campo elétrico no sistema internacional, vezes a unidade de comprimento, que é 1 metro no sistema internacional. Então, eu teria 1 volt. 1 volt, se você quiser escrever aqui o newton metro como joule, né, você tem 1 joule por coulomb. Então, 1 joule por coulomb é 1 volt. No CGS, aí você tem, como já apresentei para vocês, e a ideia do curso é que vocês tenham também conhecimento do sistema CGS, não só pela importância histórica, mas porque ainda hoje é usado. Nós temos o chamado StatVolt. O StatVolt ele é obtido quando você multiplica 1 dina por ESU pelo comprimento, né, a unidade do comprimento no CGS, que é o centímetro. Fazendo essa multiplicação em unidades do CGS, em centímetro, grama e segundo, 1 StatVolt é igual a 1 grama elevado a meio, centímetro elevado a meio e segundo a menos 1. Tá? Se você quiser converter do SI para o CGS, basta você usar o fator raiz quadrada de 4π ε0. E se você substituir esse ε0 em termos de uma razão de StatVolt por volt, né? Ou seja, 1 volt é 1 newton metro por coulomb e 1 StatVolt é 1 grama elevado a meio, centímetro elevado a meio, segundo a menos 1. Se você usar isso no seu ε0, a relação que você vai ter é que para cada StatVolt você vai ter aproximadamente 3 vezes 10 elevado ao quadrado volts. Tá? Então essa é a relação de conversão entre as unidades do SI e CGS para o potencial elétrico. Como é menos o gradiente de V, então você pode dizer também que no caso do campo elétrico, ele pode ser dado em volt por metro, né? Já que o campo elétrico é menos a derivada do potencial em relação à posição. Então, o campo elétrico seria potencial por comprimento, ou seja, volt por metro. No CGS, você teria o StatVolt por centímetro. Né? Se você usar ε0 em termos de volt por metro e StatVolt por centímetro, a relação que você vai encontrar entre volt por metro e StatVolt por centímetro é 1 sobre 3 vezes 10 a menos 4. Tá? Basta você substituir o valor de ε0 no SI usando a razão volt por metro e StatVolt por centímetro. E você vai encontrar essa relação. Como é que ficam em equações essas transformações? Você, na expressão do potencial em função de uma distribuição contínua de carga, aqui eu peguei como contínua, mas vai servir para qualquer distribuição, seja discreta ou contínua, superficial, linear. Tá? Trocando o potencial do sistema internacional
pelo CGS eu tenho que dividir o potencial no CGS por raiz de 4πε0 e trocando aqui a carga também do SI para o CGS multiplicando por raiz de 4πε0, a gente chega à conclusão, né, multiplicando ambos os lados da equação por raiz de 4πε0, que o potencial no CGS é simplesmente a integral volumétrica, nesse caso aqui para uma distribuição contínua de carga volumétrica, né, da densidade de carga no CGS, tá, dividido pelo módulo do vetor separação. Então essa é a expressão no CGS. Tá? Aqui as distâncias estão em centímetros e a densidade de carga está em unidades eletrostáticas, né, ou static-coulomb, por centímetro cúbico. Tá? Se você tivesse uma distribuição superficial, você teria o static-coulomb por centímetro quadrado ou linear o static-coulomb por centímetro. E o mesmo acontece aqui para os demais tipos de densidades superficiais e lineares de carga. Tá? Vamos fazer agora um problema, né, para a gente ter um exemplo aplicável aqui dos conceitos que nós acabamos de estudar. Então, é o problema clássico aqui do disco fino uniformemente carregado. Então, considere um disco de raio R com centro coincidindo com a origem de um sistema cartesiano, carregado com densidade superficial uniforme sigma, que se encontra isolado no vácuo, como indica a figura a seguir. Né? Aproveitando aqui para corrigir a seguir. Figura ao lado. Aqui. Determine o potencial elétrico V de Z sobre o eixo Z, o campo elétrico E de Z sobre o eixo Z e encontre os resultados para o campo elétrico E de Z nas aproximações quando o raio do nosso disco vai para infinito, ou seja, muito grande, eu estou trabalhando com um plano infinito, ou quando o Z é muito maior do que R e a posição em que eu calculo o campo elétrico e potencial é muito maior, a distância é muito maior do que o tamanho do disco, então isso deve produzir um comportamento do tipo carga pontual. E o último, vamos calcular o potencial elétrico na borda do disco e comparar com o valor no centro do disco. Podemos afirmar que o disco é uma superfície equipotencial nesse caso? É isso que nós vamos descobrir ao final da resolução desse exemplo. Tá? Então, para a gente começar, vamos começar aqui pela escrita dos vetores de interesse. Sempre quando a gente pegar problemas de campo elétrico e potencial em que a gente vai usar diretamente as integrações de superfície, volume ou de linha, né, que são obtidas a partir da lei de Coulomb, nós temos que escrever os vetores de interesse do problema. Primeiro, a posição em que nós queremos calcular o campo elétrico e o potencial elétrico. Começando aqui pelo potencial elétrico. Né? É um ponto sobre o eixo Z. Então, o nosso vetor posição R se localiza no eixo Z. Agora, o nosso elemento de carga, né, que tem carga igual a densidade superficial vezes uma área de A', aqui em coordenadas cilíndricas, que é a coordenada apropriada para resolver o problema. Então, eu vou escrever aqui o nosso vetor R', é o nosso vetor posição do nosso elemento de carga. Esse vetor ele tem um tamanho que é igual a R' e forma um ângulo com o eixo x igual a φ, de tal maneira que você vai ter a projeção x é ρ' cosseno de φ e a projeção y ρ' seno de φ. Agora, o que vai importar no cálculo é o vetor separação, que é o nosso vetor R'. Logo, vamos ter R menos R', vai ser simplesmente menos ρ' cosseno de φ na direção x, menos ρ' seno de φ na direção y, mais z na direção z. Tá? Pelo teorema de Pitágoras, esse triângulo aqui formado por esses três vetores indica simplesmente que o módulo do nosso vetor R' é a raiz quadrada de ρ' ao quadrado mais z ao quadrado. Tá? O elemento de área em coordenadas cilíndricas para o nosso problema é simplesmente ρ' de ρ' de φ. Tá? Muito bem, então, como se trata de uma densidade superficial, vamos ter que integrar sobre a superfície do disco nossa densidade de carga de A' dividido pela distância
rscript. Os limites de integração para varrer todo o disco são de 0 a 2π no filinha e de 0 até r em rolinha. Tá? Essas integrais são fatoráveis porque você só tem no integrando, você só tem o integrando como função de rolinha. Então você pode separar a parte em filinha e a parte em rolinha. Tá? A parte em filinha dá 2π, e eu já estou multiplicando aqui pelo sigma, que é uniforme. E a parte em rolinha, eu já estou usando aqui a expressão tabelada da integral. A integral aqui de rolinha dividido por raiz quadrada de rolinha ao quadrado mais z ao quadrado é simplesmente a raiz quadrada de rolinha ao quadrado mais z ao quadrado, tá? De 0 até r. Então você vai ter, quando rolinha for igual a 0, você vai ter a raiz quadrada de z ao quadrado, e quando rolinha for igual a r, você vai ter a raiz quadrada de r ao quadrado mais z ao quadrado. No caso da raiz quadrada de z ao quadrado, você tem a função módulo, tá? Isso é importante a gente tomar cuidado, porque quando esse z for maior do que 0, o módulo é igual a z. Quando z for menor do que 0, o módulo é igual a menos z, né? Já que z vai ser menor do que 0. Então, para as duas regiões, para z maior do que 0 e z menor do que 0, eu tenho as seguintes respostas. Tá? Só trocando o módulo de z para z quando você tiver z maior do que 0 e para menos z quando você tiver z menor do que 0. Tá? Eu posso aqui colocar o igual porque o potencial em z igual a 0 ele é uma função contínua. Então você pode colocar aí z maior ou igual que 0 e z menor ou igual que 0. O potencial ao longo da interface aí é uma função contínua. Tá? No centro do disco, basta você calcular para z igual a 0. Então, para z igual a 0, seu potencial vai ser simplesmente 2π sigma r. Aqui eu estou fazendo no CGS, tá, pessoal? É importante frisar. Para substituir para o SI, tenho que dividir por 4π ε0 aqui, tá bem? Calculando agora o campo elétrico. O campo elétrico vai ser menos o gradiente do potencial. E agora só nos interessa a componente z pela simetria do problema. Então a componente z vai ser só a função de z e vai ser menos a derivada do potencial em relação a z. Então eu vou fazer a derivada desses dois termos. Tá? Fazendo a derivada dos dois termos, a derivada aqui da raiz quadrada de R2 mais E2 dá simplesmente z dividido por raiz quadrada de R2 mais E2. E a derivada aqui do módulo vai depender de que região de z você está trabalhando. Se for z maior do que 0, esse módulo de z vai ser o próprio z. Então a derivada de z vai dar 1 em relação a z. Mas se z for menor do que 0, o módulo de z vai dar menos z. E aí a derivada vai dar menos 1. Tá? Aqui a gente não pode colocar z maior ou igual e z menor ou igual, porque o campo elétrico ele é descontínuo na interface. Em z igual a 0, o campo elétrico de um lado do disco e do outro lado, do lado positivo e do lado negativo, eles não vão coincidir em valor. Isso é uma propriedade das densidades superficiais quando você estuda a transição do campo elétrico de um lado da interface para outra. Essa descontinuidade vai ser estudada com mais detalhes quando a gente estudar as condições de contorno na eletrostática do vácuo. Tá? Muito bem, vamos calcular agora as aproximações. A primeira fazendo R indo para infinito. Quando você faz R indo para infinito, simplesmente esse segundo termo ele vai para zero. Né? Então você faz R tender a infinito, isso aqui vai para zero. Se isso aqui vai para zero, sua resposta é simplesmente 2π sigma. Esse é o resultado para o campo quando você tem um disco muito grande, um disco infinito, ou seja, um plano infinito. Se você quiser no SI, basta você dividir por 4π ε0. E aí você vai ter sigma sobre 2ε0. Campo típico de um plano infinito. Tá? Agora, para z muito maior do que r, né, o que é que nós vamos fazer? Vamos escrever aqui essa expressão fatorando dentro do radicando o z ao quadrado. Quando a gente fatora o z ao quadrado, você vai ficar com raiz quadrada de z ao quadrado que multiplica 1 mais r ao quadrado dividido por z ao quadrado, que é o jeito que está aqui. Aí você vai ter um z aqui no numerador com um z aqui do denominador,
que vão se cancelar, né? Aqui eu estou fazendo, por simplicidade, eu estou fazendo só para z maior do que zero, tá, pessoal? Se eu fosse fazer para z menor do que zero, eu tinha que levar em conta aqui o módulo da raiz, né, que seria o resultado da raiz quadrada de z ao quadrado, tá? Mas aqui eu estou fazendo só para z maior do que zero. Muito bem, então se você fatorar o z ao quadrado aqui embaixo, né, nessa expressão, você vai chegar a uma função desse tipo. Na aproximação de z muito maior do que r, essa razão de r ao quadrado sobre z ao quadrado é muito menor do que 1. Isso vai permitir a gente escrever isso aqui usando uma aproximação em série de Taylor. E eu vou pegar aqui simplesmente o grau 1 de r ao quadrado dividido por z ao quadrado, tá? Você pode consultar aí uma tabela de aproximações de série de Taylor, né, de polinômios de Taylor, e aí você vai mostrar que essa expressão aqui é 1 menos meio, né, que multiplica R2 sobre Z2. Quando você toma essa aproximação para o caso em que Z é muito maior do que R, ou seja, essa razão aqui é muito pequena, você tem que o seu campo é sigma π r ao quadrado dividido pela distância ao quadrado, distância z ao quadrado. Se você imaginar o disco como sendo uma carga total que diluída numa área πr ao quadrado, que é a área do círculo, sigma πr ao quadrado vai ser igual à carga total. Então esse aqui é o campo típico de uma carga pontual no CGS, né? Se você quiser encontrar no SI, basta dividir por 4π ε0. Então, como era de se esperar, quando você se afasta muito do disco, o campo elétrico se comporta como o campo de uma carga pontual, né? As dimensões do disco começam a ficar desprezíveis e o comportamento dominante é o campo gerado, né, por uma carga pontual, típico de uma carga pontual. Tá? Muito bem. O estudo gráfico aqui revela o seguinte. O potencial é a função representada aqui pela curva tracejada, né? Aqui eu tenho o disco representado aqui em z igual a zero. Ó. Aqui eu tenho um lado positivo de z e o lado negativo. E eu tenho o potencial. Note que o potencial, além de ser uma função par, ela é uma função contínua, né? Ela chega aqui ao valor máximo, que é na origem do sistema de coordenadas, que é lá no centro do disco. Tá? Aqui eu estou fazendo o gráfico para o potencial e campo elétrico, então aqui as unidades vão ser o seguinte. Do lado esquerdo aqui as unidades vão ser dina por Joule para o campo elétrico e statvolt para o potencial elétrico. O nosso disco aqui tem 1,5 centímetros de raio e a densidade de carga no CGS é 1,5 unidades eletrostáticas por centímetro quadrado. Tá? Então, o potencial é a função tracejada e o campo elétrico a curva sólida. Tá? Então, note primeiro, o potencial é uma função contínua. Mesmo quando ela chega aqui na origem do disco, note que ela é uma função contínua. E ela é uma função par. Nesse caso aqui, como eu considerei a densidade positiva, ela vai ser sempre positiva, seja no lado negativo do eixo z ou no lado positivo do eixo z. Então, ela vai sempre ser uma função positiva e par. Em outras palavras, o potencial só vai depender da distância no eixo, né, ao disco. É isso que vai importar para o potencial. Já o campo elétrico, não. O campo elétrico, se você tiver uma densidade positiva, no eixo z ele vai apontar na direção do eixo z, mas se você tiver na parte negativa do eixo z, ele vai apontar na direção negativa do eixo z. E note que em z igual a zero existe uma descontinuidade. Se você fizer o limite, né, do campo elétrico à esquerda e à direita da função que nós encontramos, né, nós vamos mostrar que existe uma certa diferença. Isso existe porque nós temos uma densidade superficial. Em toda situação que você tiver uma interface com carga extremamente concentrada em uma superfície de espessura zero, em que você tomou o limite dessa espessura tendendo a zero, você vai ter uma descontinuidade, né, na componente normal do campo elétrico aqui, que no caso é a componente Z. Nós vamos mostrar isso quando estudarmos as condições de contorno da eletrostática. Muito bem, então esse é o resultado gráfico para o nosso problema do disco, né? Campo elétrico e
potencial. Muito bem, agora vamos por fim calcular o potencial na borda do nosso disco. É um resultado interessante para a gente saber se o nosso disco de densidade superficial uniforme ele representa uma superfície equipotencial também. Será que o potencial é o mesmo para todos os pontos aqui da superfície do disco? Vamos ver. Para calcular esse potencial elétrico na borda, que eu vou chamar aqui V de R, eu vou mudar aqui o nosso sistema de coordenadas para que a gente possa calcular mais facilmente. Mudando aqui o sistema, nós não vamos mudar a nossa referência, já que a gente está tomando como referência aqui o infinito, né, para cálculo do potencial. Então não vai mudar, que não é relevante a referência, já que ela foi tomada como infinito, tá? Ou seja, o potencial é zero quando você vai para o infinito. Então o que a gente vai fazer? Vamos escrever o nosso disco como tendo a borda aqui na origem do sistema de coordenadas. Quando a gente faz isso, a circunferência que vai dar o limite superior para a variação do nosso raio aqui em coordenadas cilíndricas, agora é uma função, certo, de φ. Então, essa é a função que vai representar o nosso limite superior aqui para a integração na variável rolinha. No caso vai ser 2r, né, que é o raio do nosso disco, vezes o cosseno de φ'. Tá? Então essa é a equação da circunferência aqui, nesse novo sistema de coordenadas, em coordenadas cilíndricas. Tá? Então, como eu quero saber o potencial aqui na origem, o nosso elemento de carga que está distante rolinha aqui da origem, esse vai ser já o nosso vetor separação. Ele vai apontar aqui da carga até a origem. Então ele vai ter o sentido oposto à posição do R', mas vai ter o mesmo módulo. O elemento de área continua o mesmo e a nossa integração vai ficar simplesmente isso aqui. Ó. Agora, os limites de integração para varrer todo o disco, eles vão ter que ir de menos 90, ou seja, menos π sobre 2 até π sobre 2, né? Para varrer desde aqui embaixo até a parte de cima, né, do disco. E na coordenada radial, ele vai sair de 0 até a função da borda aqui representada pela circunferência, nesse novo sistema de coordenadas. Então aqui nós vamos ter a densidade de carga multiplicado pelo elemento de área, né? Sigma d', no caso aqui o sigma é uniforme, dividido pela distância. Então essa é a integração do potencial. A distância aqui é a própria posição radial do elemento aqui, rolinha. Tá? Então aqui você vai simplificar, rolinha dividido por rolinha. A integral em filinha pode ser fatorada aqui. Ó. Eu vou vou primeiro fazer a integração na variável rolinha. E aqui no caso, eu já sei que a integral de d rolinha, de 0 até rolinha, vai ser a própria função rolinha, né? Que é 2r cosseno de φ'. A integral do cosseno vai dar seno. E aí, entre os limites menos π sobre 2 e π sobre 2, eu tenho que isso aqui dá 2. Então, 2 vezes 2 sigma r, eu vou ter 4 sigma r. Tá? Isso aqui é no CGS. Se você quiser a expressão no SI, basta dividir por 4πε0. E aí você vai ter sigma r sobre πε0. Como os potenciais no centro e na borda são diferentes, o disco não representa o equipotencial. Vamos voltar lá para o potencial na borda, no centro do disco. Olha. Nós chegamos que era no CGS 2π sigma r. Comparado com o potencial aqui na borda, que é 4 sigma r, logo chegamos à conclusão que o potencial é diferente. Tá? E inclusive aqui, em comparação de valores, nós temos 4 sigma r e aqui nós temos 2π sigma r. Né? Como 2π é maior do que 4, então o potencial no centro é maior do que o potencial na borda. E a conclusão que nós chegamos é que o disco não é uma superfície equipotencial. Ele varia de potencial, né, aqui desde a sua origem até o valor na borda.
Muito bem, pessoal, então aqui nós concluímos mais uma aula do curso de eletromagnetismo. Nessa aula nós calculamos o rotacional do campo eletrostático. Nós vimos que esse campo eletrostático é irrotacional, ele não realiza circulações por unidade de área. Então esse é um comportamento importante do campo elétrico para a gente entender. Em qualquer distribuição de carga, você não vai ver o campo elétrico realizando circulações completas, campo eletrostático, tá? O fato dele ser rotacional permite você associar um campo escalar através do gradiente, de tal maneira que é menos o gradiente do potencial. Nós vimos que através dessa relação você pode calcular um potencial devido a uma distribuição contínua de carga, tá? E aplicamos isso ao exemplo do disco. Aqui no disco nós vimos que o potencial é uma função par, ela é máxima no centro do disco e vai diminuindo quando você vai se afastando. O campo elétrico é uma função ímpar, ela é descontínua no centro do disco, tá? E que ele também não é uma superfície equipotencial, já que o potencial no centro é diferente do potencial na borda. E aí concluímos a nossa aula nesta videoaula. Desejo a todos vocês um forte abraço. Se gostou da aula, deixa o like, dá aquela força ao canal, a gente continuar aqui produzindo conteúdo, né, para você que curte aqui as nossas aulas do canal. Tá? Forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu!